O grande tema agora são os Jogos Olímpicos, que estão acontecendo em Paris mais uma vez, que já sediou os Jogos em 1924. E é uma grande festa, junta diferentes países de uma maneira harmoniosa, em disputas leais, e é muito bonito ver o quanto as pessoas se empolgam com tudo isso. O que talvez ninguém saiba, e é o nosso tema da Confraria Wine Expert de hoje, são as Olimpíadas do Vinho, um momento em que uma degustação e competição fizeram história, consolidando um novo mundo do vinho. Eu sou o professor Júlio César Kunz e essa é a Confraria Wine Expert. Então vamos falar sobre as Olimpíadas do Vinho, Olympiade du Vin em francês. Uma degustação que consolidou realmente um novo mundo do vinho. O que acontece? Foi um evento organizado em 1979, em Paris, que foi sediado numa adega muito importante, né? Uma rede de lojas que existe até hoje, a Nicolas, e essa degustação foi organizada por um guia, que existe até hoje, um guia que compete assim com o Guia Michelin, indicando restaurantes, experiências gastronômicas na França e em outros países. O Guia Gaumilo. Bom, esse guia então organizou Olimpíadas do Vinho, reunindo 330 vinhos de 33 diferentes países. Foram degustações feitas por 62 especialistas, que envolviam franceses, mas também outros degustadores de 10 diferentes nacionalidades, e fazendo chaveamentos, assim, né, fazendo seleções até chegar a uma grande final em diferentes categorias. Nós tivemos fundamentalmente três categorias: uma categoria para vinhos brancos, uma categoria para vinhos tintos de corte com Cabernet Sauvignon e uma categoria de vinhos tintos para Pinot Noir. Evidentemente, fazendo referência a duas importantes regiões, das principais regiões de vinhos do mundo, que são Bordeaux, em função do corte com Cabernet Sauvignon, e Borgonha, em função dos vinhos brancos, especialmente a base de Chardonnay e Pinot Noir. Bom, acontece que os franceses não ganharam em nenhuma dessas categorias, né? E isso foi apenas 3 anos depois do julgamento de Paris. Uma degustação organizada pelo Steven Spurrier, que está aqui na foto, né, na degustação com os outros degustadores, que eram principalmente críticos franceses, e através da Académie du Vin de France, e que ele tinha uma loja de vinhos, então queria promover um embate, assim, uma comparação entre vinhos californianos com vinhos franceses, sem tanto o intuito de derrubar os vinhos franceses, mas só para mostrar, nas palavras dele, segundo ele me falou numa entrevista que me concedeu há muitos anos atrás, ele disse assim: eu só queria mostrar que a Califórnia tinha alguns vinhos decentes. E ele acabou ajudando a mudar o mundo dos vinhos. Mas do julgamento de Paris já se fala bastante, né? Uma degustação que teve duas categorias simplesmente, vinhos brancos e vinhos tintos. Nos vinhos brancos, o grande vencedor foi o Chardonnay do Chateau Montelena, e nos vinhos tintos, o grande vencedor foi Stag Sleep Wine Cellars. Lembrando que 30 anos depois foi repetida a degustação, e com o argumento que os vinhos franceses envelheceriam mais bem do que os vinhos californianos, e deu de novo o vinho californiano nessa repetição. Mas o que acontece na sequência? As Olimpíadas do Vinho, 1979, na categoria de vinhos tintos com corte de Cabernet Sauvignon, quem ganha é um vinho da Torres, um vinho espanhol, né, que existe até hoje, né, Mas La Plana, que na época ficou como era um Gran Coronas, né, safra 1970. Ele ficou em primeiro lugar, na frente do Latour, na frente, enfim, de diversos outros vinhos franceses, vinhos bordaleses especialmente, inclusive muito mais caros, que ajudou muito a Torres, que é, poxa, uma marca super importante, uma das marcas mais queridas no mundo do vinho, né? E o Miguel Torres, como seu líder, proprietário e
e representante, desempenha um papel muito importante, inclusive no aspecto de mudanças climáticas, com projetos não só na Espanha, mas inclusive aqui na América do Sul, no Chile. Na categoria Pinot Noir, o vencedor foi um vinho australiano, foi Tyrrells, né, com seu Pinot Noir 1976, o Vet 6, né, e que ajudou muito também a Tyrrells a entrar no mercado internacional e hoje é altamente reconhecida, né, no Hunter Valley. Quando se vai visitar a Austrália, é uma das paradas obrigatórias, fica a uma distância razoável de Sydney para se visitar, que é uma cidade que se gosta muito de fazer turismo, então vale a pena gastar aí um pouco mais de uma hora e duas para fazer essa visita e realmente entra no mundo do vinho. E na categoria vinhos brancos, ganha o vinho californiano do Napa Valley, o Chardonnay Drifting, safra 1976, e uma curiosidade interessante, que esse vinho estava apenas na sua terceira safra. Então, realmente um projeto novo, e vejam só, 3 categorias, tivemos um vencedor espanhol, um vencedor australiano e um vencedor norte-americano. Nenhum vinho francês. E nessa sequência, entre o julgamento de Paris, as Olimpíadas do Vinho, ainda se faz um outro evento muito interessante, comparando degustadores ingleses com degustadores franceses, na sua capacidade de identificar vinhos por regiões, e os degustadores ingleses ganham. Esse é um movimento muito interessante, porque tira da França a sua, eu diria assim, não tira a sua liderança, mas tira a sua invencibilidade, tira assim a sua supremacia absoluta, dizendo assim, olha, podemos olhar para outros lugares do mundo, tanto na produção de vinhos, Austrália, Estados Unidos, outros lugares da Europa, Espanha, Itália também vai crescer muito nesse momento no mercado internacional, nessa época, que são consolidados e reconhecidos super toscanos, por exemplo, né? E, e os franceses começam a dizer, bom, talvez a nossa tradição seja muito legal, mas a gente também precise atualizar algumas coisas e realmente ajuda muito os vinhos da França a incorporarem tecnologias e assim por diante. E esse evento ainda vai botar mais um elemento. De, bom, talvez os franceses saibam muito de vinho, mas nós temos também ingleses que sabem muito. E é nessa época, né, na virada dos anos 70 para os anos 80, que críticos ingleses, como Steven Spurrier e logo na sequência Jancis Robinson, começam a ganhar espaço. O Robert Parker, logo na sequência, vai chegar com tudo e se transformar no maior influenciador no mundo do vinho, como um crítico que, ao estabelecer notas, muda preços de vinhos, muda tendência de mercado. Então, os franceses saem dessa liderança absoluta para ceder espaço, tanto em produção quanto em crítica de vinhos. E, claro, isso foi um choque grande para os franceses. As publicações francesas, no primeiro momento, não davam tanta atenção, tá? O julgamento de Paris foi ridicularizado na França. Foi valorizado nos Estados Unidos, especialmente por uma reportagem da Time. As Olimpíadas do Vinho, o Guy de Gaulle nem fala muito, é difícil encontrar informações, os franceses não dão tanto valor assim. Mas, veja assim, essa matéria aqui do The New York Times, de outubro de 1939, dá destaque. Eu trouxe esse trecho aqui justamente falando, né? Olha só como esse trecho é interessante da matéria New York Times. Começa assim, em tradução livre que eu fiz, tá? Cambaleando dos efeitos da Olimpíada do Vinho no mês passado, organizada pela revista de vinhos e gastronomia Nouveau Guide Gomilot, na qual os vinhos americanos praticamente eliminaram a competição francesa, que eles exageraram um pouquinho, né? A indústria vinícola francesa sofreu outro golpe, embora um pouco mais brando no fim de semana, falando então dessa competição que foi organizada pelo Evening Standard de Londres e pelo Le Figaro, comparando então os degustadores ingleses com degustadores franceses. Então vejam como nos Estados Unidos e ao redor do mundo se começou essa de tirar, né, os franceses do seu lugar. E os franceses começaram a sentir. Então, as Olimpíadas do Vinho foram muito importantes para os franceses realmente se darem conta de que eles já não podiam mais seguir no mundo dos vinhos sem olhar para o que acontecia fora da França. E como que isso acontece? O Robert Drouin, que é o proprietário da Maison Joseph Drouin, em Bonn, um importante produtor até hoje, né?
da Borgonha, ele escreve para os organizadores, né, do evento, né, das Olimpíadas Gomilo de Vin de 1979, e ele escreve dizendo assim: olha, eu quero desafiar os vencedores. E eu quero desafiar os vencedores nas categorias Pinot Noir e Chardonnay. E ele disse: eu vou fazer uma seleção de vinhos e vocês vão ver como a história vai mudar. Vocês não fizeram muito bem. E eles aceitam. Então, logo na sequência, 6 meses depois, mais ou menos, em janeiro de 1980, é feito esse Après les Olympiades, de 1980, ou seja, depois das Olimpíadas. Esse novo evento contou também com jurados internacionais, né, uma série de jurados franceses e internacionais, incluindo na categoria vinhos brancos o Steven Spurrier, né, e na categoria vinhos tintos, diferentes degustadores, inclusive aí o Georges Duboeuf, que é um grande, talvez o produtor mais influente, mais conhecido da região do Beaujolais. Bueno, refeita a degustação, então com essa seleção, os campeões nos vinhos brancos e de Chardonnay fundamentalmente, e na categoria Pinot Noir, em comparação com essa seleção que o Duran fez. Bueno, o que vai acontecer? No Pinot Noir, o primeiro, né, a nota mais alta, efetivamente, foi um vinho da Borgonha, foi um Chambol Musigny Joseph Drouin, 1959 a safra. Olha só, um vinho com 20 anos, né? Ganhou nota 70. Mas em segundo lugar, bem pertinho, nota 69,8, ou seja, só 0,2 de diferença, entrou o South Block Reserve Pinot Noir de Eyrie Vineyards, do Oregon State, dos Estados Unidos. Safra 1975. Veja, bem pertinho. Então, ainda que a Borgonha tenha levado o primeiro lugar, um segundo mais do que digno, quase empatado, inclusive com alguns estudos interessantes estatísticos, poderia até ter uma inversão dessa nota, ou seja, o americano ter ganhado, porque alguns degustadores acabam exagerando suas notas muito para cima, muito para baixo. Hoje em dia, até os concursos usam fundamentos estatísticos um pouco mais consistentes, mas ainda assim fez bonito, né? E nos vinhos brancos não teve jeito. O vencedor foi exatamente o mesmo, né? O Chardonnay do Napa Valley, o Chieftain Vineyards, safra 1976, a mesma safra, com 82,4, assim, com uma distância para um segundo lugar, que foi o Puligny-Montrachet, Premier Cru, da Joseph Drouin também, 77,8, ou seja, uma diferença aí de 5 pontos, que é bem significativa, e em terceiro também ficou um Chardonnay da Califórnia. E, nesse momento, então, houve uma consolidação. Tanto é que o Roberto Juan, que organizou esse segundo evento, desafiou, acabou dizendo: o Chardonnay Drifting é o padrão para o qual todos os outros Chardonnays devem ser medidos. Vejam só que interessante, como esse evento, as Olimpíadas do Vinho de 1979, e a sua consequência, a sua conclusão, né, num novo evento em 1980, consolidaram um novo mundo do vinho, ou seja, um mundo do vinho mais diverso, onde os franceses não perdem o seu lugar especial, mas ao mesmo tempo eles não são mais invencíveis, eles precisam trabalhar mais, e assim a gente pode começar a valorizar mais o mundo dos vinhos, com uma diversidade de produção e uma diversidade de crítica. Gostou desse conteúdo? Dá o joinha aqui para nos ajudar, segue o canal para mais conteúdos e coloca teu comentário ou dúvidas, e vai ser um prazer continuarmos aprendendo juntos. Merci beaucoup et à la prochaine!